Quem é o maior nordestino da história? Esta foi uma eleição feita pela Globo.com. Inicialmente foi feita por jornalistas. Entre os jornalistas, me perdoem, mas deu a lógica. Primeiro, o Velho Lobo, 2 vezes campeão do mundo como jogador pela seleção brasileira, 58-62. Tricampeão do mundo como treinador e tetracampeão do mundo como coordenador. E em segundo lugar, a Rainha Marta. Mas e o público? Normalmente quem vota nesse tipo de eleição é o público mais jovem. Quem ganhou? Assista após a vinheta. Gol de cabeça para quem pensa futebol com inteligência. Em 10º lugar, o pernambucano Ademir Menezes. Ademir foi ídolo de 3 times. Começou no Sport Clube Recife, que o revelou, Vasco, Fluminense e Vasco novamente. Célebre a frase do técnico Gentil Cardoso em 1946. Falou para os dirigentes do Flu: tragam-me Ademir e eu lhes darei o título. Tirou-o do Vasco e cumpriu a promessa. Ademir tem um recorde de ser o maior goleador do Brasil em uma única edição de Copa do Mundo, em 1950. Aliás, ele foi o artilheiro da própria Copa. Assista aí a um dos gols dele. Foram 9. Em 9º lugar, um cara que eu vi jogar e eu coloco na lateral esquerda do meu Botafogo de todos os tempos. Para quem não sabe, o grande São Nilton Santos, o cara é santo, jogou na zaga no final da carreira. Marinho Chagas era potiguar e jogou no Botafogo, no Fluminense, no New York Cosmos, no São Paulo e em outros clubes. Mas galera, um cantinho botafoguense. Era botafoguense de coração. Acompanhe aí gols da bruxa, gols de Marinho Chagas. O 8º lugar fica, para mim, para o 2º maior lateral esquerdo do mundo de todos os tempos, mas o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Júnior! Deixo vocês com algumas imagens de Júnior. Galera, nessa questão de YouTube a gente tem que selecionar bastante as imagens para não dar problema mais à frente. Júnior! O capacete! Ah, estamos falando de jogadores nordestinos, certo? Eu preciso mencionar, lógico, é a razão deste programa, Júnior de João Pessoa, Paraíba com muito amor. O 7º lugar é de Bobô. Ele jogou também no São Paulo, no Fluminense, no Corinthians, no Internacional, mas como não associar Bobô ao Bahia? Bobô é baiano, lógico, nasceu em Senhor do Bonfim. Acompanhe aí gols do grande artilheiro. O 6º lugar, para mim, tinha que ser o 3º, Rivaldo. A carreira é muito extensa, começou no Santinha, Mogi Mirim, Palmeiras, La Corunha, Barcelona, já jogou pelo Corinthians emprestado, Milan, Cruzeiro, São Paulo e outros. Melhor jogador do mundo pela FIFA em 1999. Ele nasceu numa cidade que eu amo. Já estive lá 5 vezes. Recife. Optei por mostrar um gol feito com a camisa do Verdão.
O quinto lugar, para mim, deveria ser o segundo lugar. A Rainha Marta, a maior artilheira da história da seleção brasileira. E a gente está falando de masculino e feminino. 6 vezes Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora de futebol feminina do mundo pela FIFA. Nasceu em Alagoas, 2 Riachos. Em quarto lugar, alguém falou em Alagoas aí, ele nasceu em Atalaia. Eu já dei a ficha toda. Para mim, o quarto lugar do público é o primeiro lugar geral, é o primeiro lugar que a crítica escolheu. Mário Jorge Lobo, o Zagallo, e me permitam mais um cantinho botafoguense. Agora um baiano de Salvador, Bebeto, começou no Vitória, passou pelo Flamengo, Vasco, Deportivo La Coruña, Flamengo novamente, Sevilha, Vitória mais uma vez, Cruzeiro, Botafogo e outros. Eu optei por um gol feito pela camisa do Vasco. Bebeto é o terceiro colocado na votação popular. No segundo lugar, outro jogador de Recife, Ricardo Rocha, que começou no Santa Amaro, foi para o Santinha, Guarani, Sport, São Paulo, Real Madrid, Santos, Vasco da Gama, Fluminense, Newell's Boys, Flamengo. A lista é muito extensa. Por uma questão sempre da gente preservar essa questão dos direitos autorais, eu selecionei algumas imagens de Ricardo Rocha quando ele jogava no Clube de Regatas Vasco da Gama. E os pernambucanos dominam a lista. Juninho Pernambucano é o primeiro colocado. Se é Juninho Pernambucano, porque ele é de Pernambuco. Nasceu em Recife. Já falei para vocês o quanto que eu gosto de Recife. Começou no Sport, passou pelo Vasco da Gama, Lyon, passou lá pelas Arábias, Vasco de novo, New York Red Bulls, e encerrou sua carreira no Cruz Maltino. Fica aí, para mim, o gol mais antológico da sua carreira, quando ele conseguiu a classificação do Vasco para a final da Libertadores de 1998, em pleno Monumental de Núñez. E como os assinantes já sabem, no final uma propagandazinha do meu Instagram pessoal. Fotos em estádio, fotos com personalidades do mundo da bola, fotos do meu amado Rio de Janeiro, fotos em família. Me dê a honra de ser seguido por você. Gol de cabeça, sempre que houver um assunto interessante para você.